Hoje nosso estudo espírita é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo de hoje serão os nossos amigos e facilitadores Shirley Milagre e Fabiano Capanema. Sejam bem-vindos e um ótimo estudo a todos. Olá, tudo bem, meus queridos irmãos? É uma alegria estarmos aqui novamente reunidos, nossos amigos internautas. É uma alegria estar aí no lar de vocês e nós podermos estudar junto mais uma vez neste estudo que é de perguntas e respostas. Então, seja bem-vindo, Fabiano. É uma alegria estar com você aqui nesse trabalho. Obrigado, Shirley. A gente também gostaria de desejar a todos os internautas, todas as pessoas que estão sempre acompanhando o estudo da doutrina espírita, que nós possamos fazer sempre esse trabalho de aprofundamento do estudo da doutrina e da ciência humana como um todo, para a gente poder compreender a nossa realidade, a razão de nós estarmos aqui e a nossa destinação. E certamente a doutrina espírita vai nos auxiliar muito nesse sentido. Obrigado pela participação de todos. Bom, então, nós vamos começar com a nossa primeira pergunta de hoje. E a pergunta é a seguinte: é possível o espírito sentir algum tipo de dor? E por quê? É uma pergunta muito interessante, a gente vai tentar clarear um pouquinho e, se precisar, Fabiano, você nos complementa aqui. Na realidade, a vida espiritual, ela é diferente da vida material, porque a composição material, né, no mundo espiritual, porque no mundo espiritual temos matéria. Só que a composição da matéria no mundo espiritual é bem diversa da composição da matéria nesse mundo mais materializado, mais grosseiro, tá? E, portanto, como diz Paulo de Tarso, assim como há corpo material, há corpo espiritual, né? Paulo disse, né? E nós temos, sim, a consciência se manifesta através da matéria, né? E aí, ela vai atuar em alguma matéria. Então, existe um corpo espiritual para cada um de nós, que somos consciências, né? Seres inteligentes da criação. E esse corpo espiritual, embora ele seja diferente do corpo material, no que se refere aos canais que levam para a consciência a informação do ambiente, das coisas na qual ela está mergulhada, né? Do meio na qual ela está mergulhada, os canais são diferentes. No corpo mais material e denso que nós habitamos na Terra, nós temos os canais que são o que a gente chama de sentidos, né? Visão, olfato, paladar, o tato, tá certo? Nós temos aí os 5 sentidos, né? Que são os canais que levam para a nossa consciência as informações do mundo que nos cerca. Para o corpo espiritual, esses canais são múltiplos, porque o que nos relata os espíritos desencarnados, que psicografaram os livros que nós lemos, né? Eles dizem que a consciência, quando na condição de desencarnada, o seu corpo espiritual, ele tem a sensibilidade disseminada integralmente. Não existe uma localização, um ponto específico para se ouvir, para se sentir, para se perceber. Se percebe como um todo, como se todo o corpo espiritual captasse todos os sentidos de uma vez só. Entretanto, a dor, o desconforto e o sofrimento, a nível
espiritual, ele se faz muito mais a nível psíquico, emocional, e não a nível de receptores de dor, como a gente tem no corpo material. Então, no nosso corpo material, nós temos terminações nervosas que informam a consciência a presença de dor, que são importantes para a preservação do indivíduo. Uma vez que ele sente dor, ele vai tentar se desvencilhar daquilo que lhe causa dor, não é? É um mecanismo de proteção, de sobrevivência, né? Entretanto, no mundo espiritual, a princípio, você não tem esse mecanismo como mecanismo de proteção. Você tem a sensibilidade do sofrimento, do desconforto e da dor de forma psíquica, como registro que você guardou na sua consciência, né? Então, alguns espíritos, eles relatam sentir frio, né? Sentir alguma espécie de dor localizada, né? Mas isso está muito mais na sua consciência e na sintonia que ele mantém com aquele quadro de sofrimento que traz para ele, né, uma sensação de dever não cumprido, ou mesmo de uma, vamos dizer assim, de um momento em que ele contrariou as leis divinas, né? Isso estabelece para ele, para a consciência, uma sintonia com aquele momento, e a sintonia com aquele momento traz para ele as sensações, né, que ele traduz como sensação de dor, tá certo? Então, é possível que o espírito sinta algum tipo de dor? Sim, mas não uma dor física localizada, específica, como acontece no corpo material, mas uma dor muito mais psíquica, emocional, que vai se traduzir no seu corpo espiritual. Ok? Fabiano? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Existe algum problema para o espírito desencarnado a cremação do corpo? Interessante que temos aqui no estudo dessa forma, né, de você estar passando pelo fenômeno da morte, fenômeno natural. A gente sabe que predominantemente as pessoas são enterradas, né? Assim, o corpo do desencarnante é enterrado. Mas aqui a pergunta, ela está falando do processo da cremação. Então, quando a Shirley fez uma abordagem aqui sobre a dor, que a dor ela está muito mais a nível moral, quando não se tem mais o corpo físico e o espírito continua sentindo dores morais, a cremação está diretamente ligada a essa questão do entendimento que o desencarnante tem da sua nova realidade. Então, suponhamos que a pessoa em vida tenha optado, falado aos seus familiares, que por opção ela gostaria de ser cremada. A gente sabe que quando ela manifesta o desejo, né, a vontade de que o processo seja dessa forma, já tem, de certa forma, uma aceitação, né? Agora, quando acontece o fenômeno da morte e da desencarnação, nós sabemos que nós vamos estar no plano espiritual da forma como nós estamos vivendo aqui. Então, se acontece comigo agora o fenômeno, eu vou ser melhor ou pior quando eu morrer e desencarnar, quando o corpo morrer. Não tem ser melhor ou pior, tem o fato de continuarmos a sermos o que somos. E isso envolve todo o entendimento que nós temos sobre a nossa realidade enquanto espíritos imortais. Para aquele que, de certa forma, leva uma vida muito materialista, buscando objetivos de vida
atrelados a aquisições de bens materiais e encontrando satisfação nessas situações, obviamente que o desligamento dele, os vínculos energéticos do ser imortal, do espírito, do corpo perispiritual, que nós chamamos de perispírito, né, ao corpo físico, e todo aquele fluido vitalizante que estava ali mantendo aquele corpo, ele pode se tornar, de certa forma, um processo de desenlace mais demorado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? As repercussões que o espírito, quando ele passa pela morte e pelo desencarne, que ele vai receber, né, as repercussões, as dores morais, estão muito ligadas ao que ele vivencia e ao que ele entende, muito mais do que ele entende, do que ele busca para si enquanto coisas mais elevadas, coisas de Deus. Então, aquele que sempre procurou fazer o bem, adquirindo inclusive méritos junto ao Pai, junto aos espíritos e às equipes de espíritos que promovem o desencarne, são socorristas que vão a um local de acidente, eu estou falando de equipe espiritual, são espíritos incumbidos de atuar nesse processo em que a pessoa agora está voltando à pátria espiritual. Então, aqueles de nós que vivemos uma vida proba, né, que uma vida que busca ser sempre melhor, fazer o bem, se nós estamos nos esforçando nesse sentido, a repercussão que a cremação haveria de ter num espírito que desencarna nessas condições é muito menor em termos de processo de agonia. Suponhamos que uma pessoa muito materialista, que busca sempre, muito vaidosa, busca só as coisas mesmo ligadas ao mundo carnal, ela não se encontraria numa condição de desligamento que possibilitaria essa equipe espiritual, inclusive, facilitar o processo dela, né, a atuação dela, porque a pessoa está muito apegada às coisas da matéria. E isso se reflete também no próprio corpo. Aquela roupa que se utilizou como instrumento de manifestação, né, aquela roupa gasta, que agora mais já está perdendo a vitalidade, como Lavoisier nos ensina, que na natureza nada se perde, tudo se transforma, e aqueles elementos químicos do corpo físico vão ser reaproveitados na natureza. Mas a pessoa é muito materialista, agora ela está apegada, ela primeiro não reconhece a nova condição que ela se encontra. Essa passagem leva a um processo de perturbação, que pode ser em maior ou menor grau. Então, aquela pessoa que é muito apegada, ela pode passar por um processo de perturbação em que ela não gostaria de estar morrendo, né? Ela gostaria de permanecer na vida. Então, a cremação em condições de pessoas assim, a pessoa vai ter uma repercussão. Por isso que aconselha-se que tenha no mínimo 72 horas de intervalo entre a morte declaradamente clínica, né, em que o tronco encefálico já não demonstra mais para a ciência respostas de funcionamento, até o momento em si, né, da cremação. Então, esse intervalo é aconselhável até mesmo para aquelas pessoas, né, que optaram, que são mais despreendidas. Aconselha-se isso. Então, vocês percebam, nós todos podemos perceber isso. Nós estaremos em uma condição, em dada condição no plano espiritual, de acordo com o que nós estivermos vivendo aqui, vivenciando aqui. Se a gente procurar sermos pessoas melhores, certamente a gente vai ter apoio dessa equipe espiritual e o desenlace vai se dar mais facilmente. Nós vamos ser bem acolhidos no plano espiritual, encaminhados. Depende também, é muito relativo, sabe? Eu certamente vou passar pelo umbral ali por um período longo, mas as pessoas, por isso que a gente tem que sempre focar no bem, as pessoas que fazem o bem, esse local no plano espiritual e a condição espiritual vai depender de nós, de cada um de nós, que a gente possa viver bem, que tudo isso aqui vai ser irrelevante depois. Aquela pessoa que já vive uma condição de espiritualidade, independente do credo religioso dela, nós não podemos ser proselitistas e falar assim. Inclusive, os espíritas são os que mais dão trabalho quando desencarnam, segundo a espiritualidade nos relata. Por quê?
quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade perante as leis de Deus. E muitos de nós espíritas falamos, pregamos e não vivenciamos. Então, sim, eles falam que os espíritas costumam dar trabalho. Então, o mais importante que o Cristo nos ensina, que a gente possa amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e brilhar a nossa luz interior, viver esse amor que o Cristo nos ensina, porque esse processo natural de morrer, voltar para a pátria espiritual, posteriormente nascer de novo, que é a lei de progresso, né? Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir, tal é a lei. Nós já passamos por isso incontáveis vezes, pelo fenômeno da morte, né? Então, só que a bênção do esquecimento não nos faz lembrar todas essas oportunidades, mas a nível de subconsciente e de inconsciente, nós temos gravados em nós mesmos, no perispírito, todas essas experiências. Inclusive, provavelmente já passamos aí pelo processo da cremação também. Então, para entendimento, é que a gente possa viver essas leis, principalmente a lei de amor, que tudo vai ocorrer bem. É interessante isso, Fabiano, que certa vez, lendo, né, um pouco, se não me engano, foi Pinga Fogo com Chico Xavier, que ele falou sobre a cremação. Acho que foi no Pinga Fogo que ele falou. E aí, uma das coisas que ele cita é a necessidade do, vamos dizer assim, de todo o duplo etéreo, né, do indivíduo, do ser, ele ser completamente, vamos dizer assim, dissolvido. A palavra talvez não seja o termo exatamente esse, mas só para vocês terem uma ideia, né, do processo, o indivíduo, ao desencarnar, ele precisa esgotar toda essa vitalidade, né, que Fabiano trouxe para a gente, que a gente dá o nome de duplo etéreo, né? E o esgotamento do duplo etéreo, se o indivíduo já é um indivíduo assim, mais idoso, né, que já tem mais tempo de vida, ele já usou muito da sua vitalidade e possivelmente tem pouca coisa para ser esgotada ali e para que o espírito consiga ficar liberto, né, totalmente daquele corpo, porque enquanto se faz o esgotamento desse duplo etéreo, o espírito ainda tem algum grau de ligação com aquele corpo, ainda recebe algum tipo de emanação, de informação enviada, né, por aquele corpo que nesse momento já não tem vida entre nós, né, mas ele tem ainda alguma energia de vitalidade que ainda mantém uma ponte com o espírito, né? E aí, um indivíduo mais jovem, né, um indivíduo que sofre um acidente, por exemplo, ainda numa fase muito precoce da sua vida, ele possivelmente tem uma cota de energia, de vitalidade, de duplo etéreo maior, né, para ser esgotada, né? E muitas vezes a espiritualidade, ela, no auxílio ao desencarne, nós temos auxílio para reencarnar, né, para nascer, e nós temos o auxílio para desencarnar, né? O processo de entrar no corpo material e sair do corpo material é um processo complexo, né? E nós muitas vezes precisamos de auxílio, nós como espíritos ainda atrasados, que não temos domínio sobre esses processos e sobre as emoções que percorrem esse processo, né? Então, a gente precisa de auxílio para nascer, para se ligar ao embrião, à célula ovo fecundada, e precisamos de auxílio para deixar o corpo físico, né? E aí, muitas vezes, é preciso de dar esse tempo para esse esgotamento, para que todo o laço seja, então, cortado, para que essa ponte não exista mais, para que o espírito, ele, então, não sinta, mesmo que de maneira psíquica, né, a reverberação do processo da cremação,
né? Então, é preciso de um desligamento total para não ter essa reverberação. E aí, dentro desse assunto, tem uma pergunta interessante, um pouco ligada a esse assunto. Quando uma pessoa desencarna em um acidente trágico, pode demorar a aceitar a nova vida? E como fica esse espírito depois de um acidente, principalmente quando o corpo está mutilado? Como é que fica esse espírito, né? No seu corpo espiritual, tá certo? E aqui, gente, é interessante porque nós vamos trazer de novo o que Fabiana acabou de colocar para nós. A condição da consciência fora do veículo físico, ela é muito de dentro da consciência para fora. Enquanto aqui, quando nós estamos mergulhados no veículo físico, a nossa vida é muito de fora para dentro. A gente recebe as informações, os estímulos, as percepções e a gente responde a isso que a gente recebe. Porque o corpo físico é uma couraça, né, para o espírito, é uma couraça para o espírito. Então, ele impõe uma barreira muito grande entre a consciência e o meio, tá certo? Entretanto, na vida espiritual, as coisas acontecem muito no sentido inverso. O como nós estamos enquanto consciência, o que nós sentimos, o que nós pensamos e a nossa vontade que é a base do que acontece conosco. Então, o como vamos estar no mundo espiritual é de dentro para fora, né? Então, enquanto aqui na Terra, muitas vezes a gente passa uma maquiagem, faz o cabelo, põe uma roupa bonita e está triste por dentro, não é? E aí a couraça do corpo físico não permite que a gente perceba o quão triste está aquela criatura, não é? Muitas vezes disfarça, né? Mas no mundo espiritual, isso não acontece, porque as coisas são de dentro para fora. Então, o seu corpo espiritual vai retratar a sua vontade, o seu pensamento e o seu sentimento. Vai retratar isso de maneira clara, né? E quando uma criatura desencarna num acidente trágico, a situação do corpo espiritual dela vai depender exatamente do estado de consciência dela. Porque se ela for muito apegada à vida material e der muita importância ao seu corpo material, aos seus bens materiais e aos seus interesses materiais, certamente que ela vai se sentir mutilada, ela vai se sentir acidentada, ela vai se sentir com todas as lesões que o seu corpo material está apresentando lá, embora muitas vezes ela já esteja fora dele. E às vezes em desligamento total, né? Mas ela vai continuar se sentindo acidentada, mutilada, porque a vida material está impregnada de todo o seu pensamento, de todo o seu sentimento e de toda a sua vontade, né? Entretanto, se o espírito ele busca utilizar-se dos recursos da terra, nós precisamos viver na terra e viver no mundo sem ser do mundo, diz o Evangelho. Então, se nós aprendemos a utilizarmos os recursos que a vida material nos disponibiliza, mas sem apego, sem paixão, que aquilo não seja o centro da nossa existência, como pessoa, como ser humano, como consciência. Se nós conseguirmos disciplinar isso, certamente que mesmo que o nosso corpo físico esteja
no processo de desencarne, completamente mutilado, como acontece muitas vezes em explosões, né? Nas guerras, né? Às vezes joga uma bomba, explode e explode uma pessoa em vários pedaços, né? Um corpo em vários pedaços. Mas se a criatura é uma criatura que conseguiu estabelecer o centro da sua vida em Deus, né? Na espiritualização, na moralização da sua alma, no sentido de buscar mais a fraternidade, o respeito, o amor como centro do seu pensamento, das suas emoções, certamente que ele, ao se desligar do corpo físico, ele vai estar com o seu perispírito completamente íntegro, tá? E aqueles que não conseguem manter a integridade do seu perispírito, aqueles que mantêm as lesões, né, o produto daquele trágico acidente no seu corpo espiritual, dada o seu grande apego à materialidade da vida, essas criaturas, elas vão precisar de ajuda, elas vão precisar de ser conduzidas às colônias de recuperação próximas ao planeta Terra, né, na nossa estratosfera aqui. E os médicos do plano espiritual que lidam com esse corpo espiritual, com o efeito da consciência sobre ele, com a recomposição fluídica desses corpos, é que vão poder atuar e auxiliar aí essa consciência a recuperar a sua forma, né? Então, cada caso é um caso, né, Fabiano? Nesse universo imenso, onde existem milhares de estrelas, milhares de mundos, e até mesmo na Terra, onde existem milhares de vidas biológicas diferentes, nós podemos afirmar que cada consciência traça a sua história, né? Traça o seu caminho, conduz as suas boas experiências e faz a recuperação em torno daquelas experiências infelizes, né? E assim, para o corpo espiritual, não é diferente. Nós podemos ter criaturas que têm uma morte trágica, com todo o seu corpo dilacerado, em função do mecanismo de morte, e o seu corpo espiritual estar íntegro, né? Estar íntegro e muitas vezes já em condições de atuar em favor dos familiares, né? Em favor de todos os necessitados de amparo, enquanto outras consciências, com muito apego à vida, vão apresentar algum grau de dificuldade, podem apresentar o seu corpo espiritual com a sua composição alterada, com a sua apresentação morfológica, né, na forma alterada, até que a sua própria consciência consiga se asserenar, se equilibrar, né? E aí o seu corpo espiritual vai recuperar a sua estabilidade, apresentando aquilo que você tem de tranquilidade, de paz, de serenidade dentro de você, né? O corpo espiritual, ele é o retrato do que você sente, do que você pensa, do que você alimenta. Ok? Fabiana. Como fica a alma quando o corpo morre? O espírito tem corpo, roupa? Eu acredito que essa pergunta já foi respondida, Shirley, né? Acho que eu vou pegar uma outra aqui, pelas coisas que nós falamos hoje. Ah, tá. Fluido vital é energia inteligente? Ótima pergunta. O que nós temos enquanto elementos
no universo? Nós temos o elemento material e temos o elemento espiritual. Temos, então, enquanto Deus, causa, né, causa causal, criador de tudo que existe no universo, Deus criou o princípio inteligente e o princípio material. Com a junção destes princípios, obtivemos o fluido cósmico universal. E a partir do momento que houve, então, essa densificação dessas matérias e desses princípios mais sutis, foram surgindo tudo que existe no universo. Nós temos aí, pelo lado da questão física, química e biológica, que são leis universais, leis de Deus, vigentes em todo o universo, nós temos, com essas leis, o mundo subatômico, por exemplo. O mundo subatômico, hoje, quando a ciência analisa o universo, identifica no centro de uma galáxia um buraco negro, que eles chamam, né? Supermassivo. Por isso, inclusive, é por isso que a espiral, né, a nossa galáxia, ela tem um movimento espiralado. É porque tem ali um buraco negro supermassivo que está provocando esse movimento comum no universo, que é um movimento circular. Então, quando a ciência vai estudar, em determinado ponto ali a gente está vendo que tem o vácuo, ou seja, ele tem uma energia escura. A ciência se utiliza dessa terminologia porque ela ainda não avançou muito nas questões que a doutrina espírita já nos traz há mais de 150 anos atrás, sobre essas questões de origem de tudo que existe. Porque a ciência, ela precisa comprovar, através da metodologia científica, tudo que existe e reproduzir em laboratório. Mas tem certas coisas a nível subatômico que agora que a ciência humana terrestre está esbarrando no avanço do entendimento de subpartículas, os quarks, os mesons, e todo esse mundo subatômico, que por isso que às vezes eles falam que é vácuo. O vácuo é o quê? É o nada. O nada não existe. Deus preencheu todo o universo com essa sua vitalidade, né? com essas energias que conseguem, com isso, gerar outros estágios, como o próprio reino mineral, a própria Terra, o próprio Sol, o próprio sistema solar. A ciência hoje acredita que o nosso sistema solar é a resultante de uma supernova, quer dizer, uma estrela de vamos dizer assim, de uma grandeza muito maior do que o nosso Sol, que bilhões de anos atrás explodiu na forma de supernova, e essa nebulosa que gerou dessa explosão depois, por isso que a gente está falando do reino subatômico, foi se condensando, formando o Sol, né? O Sol, ele tem 99% de toda a massa do sistema solar. Então, Sol, planetas, satélites naturais, tudo que contém dentro do nosso sistema solar, 99% é o Sol. Por isso que nós giramos ao redor dele, por causa da força da gravidade, né? Mas aí, do surgimento do reino mineral, tivemos no planeta Terra, com as condições apropriadas de distância do Sol, de inclinação, ângulo de inclinação, e toda uma série de fatores ambientais que permitiram o surgimento do reino vegetal no planeta Terra. Podemos observar que planetas mais próximos do Sol não têm essa vida, essa exuberância que nós temos do reino vegetal aqui no planeta. E os planetas mais afastados também não. Então, a Terra, com a biologia que nós conhecemos aqui, é o único planeta do sistema solar que possui esse reino com toda essa exuberância, que deu condições também para o surgimento do reino animal. Mas nós estamos aqui falando, a pergunta, ela versa sobre fluido vital e energia inteligente. A gente sabe que todos os corpos da natureza, todos, têm vida. Principalmente, para nós é mais fácil entender o reino vegetal, o reino hominal, o reino animal, né? Esses reinos. Mas, inclusive, no reino mineral, que nós temos lá o próton no núcleo, nós temos o nêutron, nós temos o elétron, para não falar nas subpartículas que hoje a ciência já estuda, mas esses que são mais conhecidos, a gente sabe que ali tem
todo um ordenamento, todo um funcionamento inteligente, graças a essas leis universais de Deus. Então, se o elétron ele tem uma performance, ele tem uma evolução ao redor do núcleo, por quê? O elétron ele é 1820 vezes menor do que o próton. Então, ele está atraído, né, ao centro, isso é uma força nuclear forte, né, ao centro do próton, tal qual nós estamos também, enquanto planeta Terra, estamos numa força gravitacional ao redor do Sol. Então, o elétron também tem essa força gravitacional ali. Perdão, ali já não é força gravitacional, ali é a força nuclear forte e força nuclear fraca. Mas, por que eu estou falando isso? Só para ilustrar para a gente que tudo que existe no universo, que é resultante dessa causa inteligente, causa primeira de todas as coisas, resultante de Deus, tudo que existe tem um efeito inteligente. E se a gente quiser identificar se é criação do homem ou se é criação de Deus, é fácil da gente fazer uma distinção, né? Normalmente, tudo que é imortal, tudo que é eterno, que não tem, a gente não tem, às vezes, nem como mensurar o princípio de tudo, isso é resultante de Deus. Agora, o fluido vital é essa consequência desse princípio inteligente, com esse princípio material, que, sobre a coordenação de Deus, foram atingindo estágios diferenciados, e esse fluido, ele surgiu a partir do momento que aquele princípio inteligente, se utilizando do princípio material, necessitou dar condições orgânicas ali para o surgimento da vida como nós conhecemos. Mas mesmo hoje os biólogos, eles chegam quando tentam voltar ali em quais foram os primeiros seres do planeta Terra, existe certa parcela deles que questionam o próprio vírus. A doutora Shirley é médica, ela entende muito mais da questão biológica do que eu, mas os vírus, a ciência tem, alguns dizem que é um ser vivo, outros dizem que não, tem uma polêmica sobre isso. Então, assim, a classificação, a definição do que é a vida em si, o próprio termo definir, já é traçar um certo restringimento do que é aquilo. Mas a vida, ela tem um sentido muito mais amplo do que isso, né? Sim. Então, por isso que é importante a gente fazer essa introdução para poder explicar esse fluido vital. O fluido vital, quando a doutora Shirley falou aqui sobre o embrião, né, que ali já tem duas células, né, dois gametas que foram unidos, e aí surgiu o embrião, e a espiritualidade tem todo um trabalho de aquele espírito reencarnante, de poder passar por um processo de restringimento perispiritual, de ser ligado àquele embrião de forma eletromagnética e auxiliar no automatismo, no processo de multiplicação celular. Então, ali já tem o fluido vital, o princípio vitalizante. Por quê? Quem dá a vida ao novo ser que vai reencarnar, não podemos dizer que são os pais. Os pais, sim, eles doaram, cada um de sua parte, os gametas. Mas antes, quem deu a vida a essas células? 120 trilhões de células que nós temos no corpo humano. Quem deu a condição para o surgimento da vida como nós conhecemos no planeta Terra? Foi Deus. Está vendo? Então, meio que você perguntar qual surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. E nesse sentido, a gente sabe que é Deus que dá a vida para todos nós. E esses fluidos vitais, para cada uma das espécies que existem no planeta Terra, o surgimento, a eclosão da vida, que é chamado de explosão cambriana no planeta Terra, isso foi Deus que deu, né? Então, a partir do momento que houve todo um planejamento da engenharia de Jesus, enquanto governador espiritual do planeta, e que foi um dos construtores deste planeta, eles já projetaram todas as espécies que oportunamente surgiriam, e para que isso acontecesse, para que surgisse a vida no planeta, haveria de ter, então, todo esse conjunto de princípios inteligentes, princípios materiais, sendo reunidos neste ponto do universo, e havendo também a importância de se permitir a vitalidade, esse fluido vital, para que as espécies pudessem se multiplicar
através do processo assexuado ou processo sexual, né? Mas então perpetuando as espécies, e esse fluido vital ele está em todo o universo. Essa energia inteligente é Deus. Deus não é energia, mas assim, a pergunta aqui é: o fluido vital é energia inteligente? Essa energia inteligente é consequência desses princípios, inteligente e material, e é graças a essas leis de Deus que depois, quando esse princípio inteligente avança por esses reinos ditos inferiores e chega ao reino hominal, aí a gente observa então que é o princípio inteligente agora que está coordenando através da sua experiência de ser o princípio inteligente do universo. O espírito é isso, é o princípio inteligente do universo que estagiou por vários reinos, e hoje eu, por exemplo, eu controlo por automatismo todos esses 120 trilhões de células que eu tenho no meu corpo, que cada um desses 120 trilhões, no interior de cada célula, tem milhões de princípios inteligentes. A própria célula lá, com as organelas, todos aqueles componentes ali, o núcleo da célula, as mitocôndrias que geram ATP, energia para o funcionamento do organismo, tudo ali está repleto de princípios inteligentes que estão sobre a minha coordenação. É como se eu fosse um Deus com D minúsculo para estas células. Essa energia inteligente que está dentro de mim. E estes princípios inteligentes também vão avançando com o passar dos milhões, dos bilhões de anos, até se tornarem, então, espíritos. E a nossa destinação é essa. O que Deus quer de todos nós é esse. Ele cria o princípio inteligente, lhe oportuniza se aliar ao princípio material, e esses princípios inteligentes vão do reino subatômico para o reino mineral, o reino vegetal, animal, hominal, e a nossa destinação é chegarmos algum dia a nos tornarmos, adentrarmos ao reino angelical, quando nos tornarmos espíritos puros, de uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Mas é por isso que fala-se que Deus nunca deixa de criar, Ele sempre está criando. O universo está repleto desses princípios inteligentes que vão avançando. Na natureza tudo evolui, né? Gostaria de dizer que o fluido vital, então, é uma consequência das leis de Deus. É interessante, Fabiana, essa sua colocação, porque quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né, o primeiro capítulo fala sobre Deus, né, depois princípio espiritual, que é o princípio inteligente da criação, e princípio material, colocando um fluido cósmico universal como a fonte de todos os fluidos existentes posteriormente, né? Então, a gente tem o fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, né? Que, em suas diversas manifestações e diversas funções e diversas atuações através das diversas consciências cósmicas, ele vai adquirindo características diferentes. Então, você tem o fluido magnético, o fluido elétrico, fluido vital, né? E assim vários outros. E com relação à vitalidade, é muito interessante que na ciência nós sabemos que a ciência conseguiu reproduzir todas as condições planetárias que existiam à época do surgimento da vida. A ciência conseguiu reproduzir através de um experimento muito famoso, eu nem lembro mais o nome, mas esse experimento é importante, permitiu com que os pesquisadores conseguissem entender como que a célula pôde surgir no planeta Terra, que então era apenas minerais e gases, né? Temperaturas e pressões, né? E aí, esse experimento que reproduziu as condições de temperatura, pressão, umidade e matéria, átomos, né, como carbono, oxigênio, disponível, eles conseguiram chegar no chamado coacervado, né? O que é o coacervado? É um aglomerado de proteínas, tá? Um aglomerado de proteínas, quer dizer,
os átomos de carbono, oxigênio ali se associaram e foram formando, né, com o nitrogênio, as proteínas. Entretanto, tem um vácuo que a ciência já percebeu e que ela não conseguiu reproduzir, é fazer com que esse aglomerado de proteína tivesse um funcionamento lógico e se reproduzisse, que entra a famosa molécula de DNA, não é? Que é o grande gerenciador da vida no planeta. Ele é que gerencia todo o maquinário celular, o famoso DNA, né? Então, esse ácido nucleico é que é a grande ainda interrogação, é o como ele surgiu, né, de onde que ele veio, como que aconteceu isso, porque a partir dele, né, todo o maquinário começou a ser estabelecido como organismo unicelular, porque se você observar os vírus, né, eles não têm esse maquinário, né? O vírus é apenas uma molécula de DNA envelopada por proteína. Isso é o vírus. Somente bactérias e organismos mais complexos é que você tem o maquinário, né? Que você tem a fábrica de fazer com que surja uma nova célula a partir dessa. O vírus, ele só se reproduz se ele tiver uma célula onde ele coloca o DNA e faz a célula trabalhar para ele. Então, eu acho que vamos dizer assim, a grande interrogação hoje da ciência é o como o DNA surgiu, né? De onde é que ele veio, como que ele surgiu na Terra. Essa pergunta vai ficar para os próximos capítulos da ciência, não é isso? Vamos aqui na próxima pergunta. Nós já estamos próximos do final. Então, alcoolismo é escolha ou karma, né? Bom, nós temos duas situações aqui complexas. O alcoolismo, que hoje a gente não usa muito esse termo, a gente usa etilismo. Porque o alcoolismo, ele ganhou um cunho, né? Vamos dizer assim, de vergonha social, né? As pessoas ficam marcadas, né? Quando você fala alcoolista, né? Então, hoje você usa mais o termo etilista, né? Para tirar um pouco o preconceito, é isso que eu queria dizer, né? Esse preconceito. O etilismo, ele é escolha, evidentemente que é escolha. Entretanto, quando você traz na sua condição física, no seu corpo espiritual, no seu corpo material, desculpa, uma alteração metabólica específica lá no fígado, você pode ser um indivíduo que tenha mais dificuldade de deixar o hábito do etilismo, tá? Porque o seu organismo, ele tem, na sua função hepática, no seu fígado, uma dificuldade em lidar com o álcool. Então, existem pessoas que elas sofrem mais crises de abstinência, elas acabam se tornando mais dependentes, inclusive biologicamente, porque na ausência do álcool, elas começam a ter uma série de alterações no seu corpo físico que dá sensações desagradáveis, desconfortáveis, inclusive muito perturbadoras, né? Então, essas criaturas, elas às vezes fazem a opção por um consumo dito social do álcool,
Entretanto, o seu campo orgânico não lhe permite esse consumo social. Ela tem que se abster completamente. Porque uma vez que ela adentra no uso do álcool, o seu organismo cria mecanismos de dependência química. Aí, isso acaba se tornando, entre aspas, um karma, um sofrimento na vida da pessoa. Tá certo? Então, por isso que os alcoólatras anônimos, né, uma das primeiras regras lá dos alcoólatras anônimos é: nunca diga sim ao primeiro copo. Né? Nunca. Nem um pouquinho, nem uma prova, nada. Não pode entrar nada de álcool na sua vida. Essa é a primeira regra. Porque eles sabem que muitos têm uma dependência que não é só psíquica, emocional. Existe dependência química ao álcool. Tá certo? Bom, eu agradeço a todos os internautas a paciência, o carinho para conosco, de estar dividindo conosco esses momentos, os seus lares, e peço a Jesus que esteja sempre ao nosso lado nesse momento de sofrimento da humanidade em geral, e que nós possamos colher algumas lições dessa vida e de outras futuras que virão. Fabiano. Agradecemos a Deus por tudo.